A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós chegamos na lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre um assunto que, para mim, de particular interesse, é muito fundamental. Vamos tratar especialmente sobre a abordagem fé para crer que o Espírito Santo é Deus, e eu espero muito que o Senhor fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o like, tá? E o teu comentário também. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, tem muita coisa aqui, tá? Também você vai encontrar esse material, esses recursos no Spotify. Se você, gente boa, é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar os teus recursos, eu tenho um material já pronto para você. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço das lições que eu preparo, tá? Os nossos argumentos das nossas ministrações, das aulas aqui. Você pode ter acesso a isso. Você vai encontrar também os slides das lições que preparamos com muito carinho, onde você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Está disponível através de uma assinatura trimestral. A nossa proposta está na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Agora vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que o Senhor confirme a palavra também ao teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos jovens. Essa lição vai cair no dia 10 de dezembro, dia da Bíblia. Lembra dessa data aí, viu, gente boa? E é claro que a aula de hoje procura trabalhar um texto que é escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves, que trata sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. O tema da lição de hoje é fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Tema assim sensacional, que vai nos trazer um crescimento em Jesus, e você pode ler algumas passagens bíblicas que a lição já traz. A primeira passagem bíblica que nós vamos ter aqui está no texto principal, em João, capítulo 14, versículo 17. Apresente na leitura o resumo da lição, que a lição já dá. Leia a passagem bíblica, o texto bíblico que se localiza em João, capítulo 16, versículos agora 7 ao 15, compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical aí da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube Pastor Janderson Nascimento e no Spotify também, sempre às 18 horas. Toda terça-feira tem um especial, tá? Na terça-feira você encontra o nosso material no Spotify a partir das 6 da manhã, no próprio YouTube a partir das 18 horas na terça-feira, e na terça-feira também às 17 horas na Rádio Brasil FM 107.7, no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sempre retransmito essa aula para que você possa estudar com a gente a Palavra de Deus através do rádio. Um beijo no teu coração, você que é ouvinte da Rádio Brasil, você que está me acompanhando pelo Spotify e você que está por aqui pelo YouTube. Que Deus possa te edificar em nome de Jesus. Na lição de número 11, um texto escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves, nós vamos entender sobre a divindade do Espírito Santo. Particularmente nós que somos pentecostais, nós estudamos muito a respeito da divindade do Espírito Santo. Esse interesse sobre a pesquisa da pessoa do Espírito Santo surge a partir do Concílio de Constantinopla, mas ao mesmo tempo também a partir do século XX, há um interesse muito maior para a compreensão da ação do Espírito Santo no seio da igreja. Então é fundamental nós entendermos, à luz das Escrituras, aquilo que nós pentecostais entendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vou tomar como base as nossas bases. E um dos fundamentos que eu quero utilizar já a nível de conversa é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada e organizada em 2017, e louvado seja Deus por essa atitude da própria CGADB e da própria CPAD, que traz uma contribuição muito grande aí para o nosso entendimento
dentro do pentecostalismo brasileiro. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que nós cremos, professamos, ensinamos de forma muito clara o monoteísmo bíblico, tá? Que Deus é uno em sua essência e em sua substância, mas em sua natureza, nós entendemos também pela palavra que ele, em eternidade, age de forma muito clara em três pessoas. Nós entendemos a visão da Trindade a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Iguais em poder, em glória, distintos, então, pessoas distintas em função, majestade e aspecto. Sabe qual é o fundamento bíblico que você tem? Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, tá? Dentro da grande comissão, o próprio Jesus também falou sobre isso. As escrituras sagradas claramente revelam a Trindade, que a Trindade ela é real e verdadeira. Um detalhe que eu quero destacar para você é que na Bíblia você não vai encontrar a palavra Trindade, tá? Esse termo é utilizado por Tertuliano depois do ano 150 da era cristã, como um termo teológico para definir então a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo presente nas Escrituras. Então é fundamental nós entendermos isso aqui. A Trindade está presente dentro da palavra. Nós vamos entender que as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um, tá? Em unidade, mas ao mesmo tempo são distintos em suas ações, possuem a mesma substância, os mesmos atributos divinos, tá? Como onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Então, está claro dentro das Escrituras. Nós vamos analisar hoje uma dessas pessoas, que é a pessoa do Espírito Santo. Você que está me acompanhando, me ouvindo, me assistindo. A Bíblia chama textualmente, de forma muito clara, Deus em cada uma dessas pessoas. Então, você vai perceber dentro das Escrituras que nós cremos em um único Deus. É fundamental entender isso. Mas a teologia da Trindade aponta, então, para esse aspecto de um único Deus, que se revela de forma distinta, clara e especial em três pessoas que estão distintas em suas ações, possuem a mesma essência e têm o mesmo objetivo. Você pode ler algumas passagens bíblicas. A primeira que eu quero citar está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que está escrito sobre essa perspectiva que estamos entendendo aqui, que todavia há um só Deus. Você pode ler também Gálatas capítulo 3, versículo 20, que destaca que Deus é um só. Você pode ler também Efésios capítulo 4, versículo 6, que destaca que há um só Deus, Pai de todos, sobre todos e por todos. Então, olhando para isso, você percebe essa ação da própria Trindade. Olhando para a pessoa do Espírito Santo, nós também compreendemos que o Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai, do Deus Filho, e ele é considerado como a terceira pessoa da Trindade. Isso não fala aqui que ele é menor do que os demais. Possuem a mesma essência, os mesmos atributos, como estamos descrevendo para você. Mas a sua ação é distinta do Pai, do Filho, e a sua ação também é uma ação que precisamos entender pela palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele possui a mesma essência, esse Espírito provém de Deus, é eterno, isso está em 1 Coríntios 2,12, e ele penetra na profundeza da nossa alma, do nosso coração também. Os ensinamentos a respeito do papel do Espírito Santo pelas Escrituras, cabe-se então a ele regenerar, santificar o homem ou a mulher, que se converte a Cristo e rejeita o pecado. Ele age agora nos conduzindo, nos dirigindo para Deus. Glória a Deus, por isso você está sendo dirigido e dirigida para Deus. E ele age em nós, produzindo em nós o fruto do Espírito, os dons espirituais. No fruto do Espírito você vê ele agora nos fortalecendo, nos firmando na fé, a partir de uma maturidade cristã. Isso está em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. E claro, se eu estou ajudando vocês, se essa aula também está contribuindo contigo, por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal, Janderson Nascimento,
ou no Spotify. Deixa a tua mensagem aqui, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, qual é o teu pastor. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Toda semana eu fico feliz em conhecer as pessoas aí de diversas partes do Brasil. Muito obrigado. Essa aula, esse programa é feito para você que está aí do outro lado e com carinho sempre acompanha a gente estudando a palavra de Deus. Um beijo no teu coração e que o Espírito de Deus também possa confirmar essa palavra no teu ser. Em primeiro lugar, como primeiro ponto da lição, já avançando para a gente aprofundar na palavra, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo nas Escrituras. Espera aí, como é que o Espírito Santo trabalha dentro da Bíblia? Vamos olhar para a Bíblia e entender isso com você. Para você que está me ouvindo, me acompanhando também, tanto pelo YouTube, Spotify, o Rádio Brasil FM, hoje nós estamos estudando sobre a ação do Espírito Santo, tá? E a nossa fé para crer que Ele é Deus. É claro que agora eu vou olhar com vocês para as Escrituras e eu quero analisar a Bíblia, demonstrando para você a ação do Espírito Santo como um ser divino, todo-poderoso, como um sagrado de Deus também agindo em nós. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você que está me assistindo, me ouvindo, me acompanhando, está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Depois medite nesse texto junto com os teus alunos em sala de aula. O primeiro subtópico, então, já aprofundando, olha agora para o Antigo Testamento. Então, eu vou olhar com vocês para o Antigo Testamento e apresentar a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, de forma clara, você já precisa entender que ele já estava presente no Antigo Testamento antes, de forma muito especial, de forma expressiva, se revelar na igreja no Novo. A partir da abordagem do pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, ele descreve que o Espírito Santo está presente nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olhando agora para a abordagem do Antigo Testamento, nós entendemos que no Antigo Testamento há manifestações aqui espirituais. Tem muita gente que pensa que os dons espirituais dados pelo Espírito Santo só estão presentes no Novo Testamento. É claro que no Novo Testamento nós vamos encontrar uma lista clara e bem explicada de 21 dons. Mas no Antigo Testamento tem ações do Espírito Santo ali. Ações capacitando as pessoas na criatividade para a construção do tabernáculo. Êxodo 31 vai confirmar isso. Foi o Espírito Santo que deu aquela ação da criatividade. Você vai perceber o Espírito Santo também capacitando as pessoas para a liderança. Se você entende a liderança como dom ministerial, você já vê isso no Antigo Testamento também. Então você percebe diversas ações onde o Espírito Santo já trabalhava no Antigo Testamento. O pastor Linaldo Rinovato, no seu texto Dons Espirituais e Ministeriais, publicado pela editora CPAD em 2014, está disponível no site, vale a pena você pesquisar. Ele fazia questão de dizer, ele descreve nesse material, que inclusive foi assunto de lições da classe dos adultos, descrevendo que os dons espirituais são ferramentas à disposição, então, da igreja de Deus, do povo de Deus, como ação de Deus, em se manifestar em uma atividade profética através dos dons e nessa atividade profética exercendo então algo para a glória de Deus. Dons não podem ser confundidos como talentos, tá? Talentos naturais. Eu estou falando de graças de Deus, de carismas do Senhor que são manifestados sobre as pessoas. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, nós percebemos a ação do Espírito Santo capacitando as pessoas com a graça e com carismas ministeriais. Podemos destacar alguns, eu vou citar para você. O Espírito Santo ele age no Antigo Testamento na regeneração das pessoas, convencendo as pessoas de voltarem o seu coração para Deus, convocando o homem para a salvação, o arrependimento dos pecados e uma transformação de dentro para fora. Então você já percebe ele agindo assim no Antigo Testamento, na nação de Israel. Você vai perceber também, em segundo lugar, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de forma visível, tá? De forma visível, capacitando os líderes para a liderança. Isso está muito presente e forte no livro de Juízes. Você percebe que toda vez que Deus levantava um juiz, ele capacitava com o Espírito Santo para a liderança e aquele juiz tinha autoridade de Deus. Então, o Espírito Santo está ali capacitando as pessoas ministerialmente
Toda vez que levantava um rei, o Espírito Santo está lá capacitando os reis para a liderança. Davi adorou a Deus e foi cheio do Espírito Santo. Isso está em 1 Samuel 16. O Saul, em 1 Samuel 9, recebeu a presença do Espírito Santo para liderar. Então, dentro do texto sagrado, você vê ele capacitando as pessoas para isso. Terceiro, você vai perceber no Antigo Testamento o Espírito Santo agindo e trabalhando nos corações, conduzindo as pessoas para uma santificação. Os profetas eram pessoas capacitadas por Deus para dizer isso para o povo, de convocar o povo para a própria ação do arrependimento. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Quarto, eu quero destacar para vocês só no Antigo. O Espírito Santo trabalhava capacitando também as pessoas para o serviço, tá? Como essa ação ministerial da criatividade, a construção do tabernáculo, a construção do templo, era o Espírito Santo que estava ali agindo. Em Êxodo 31, versículo 1 ao 5, no Antigo Testamento, você vê o Espírito Santo capacitando líderes com a criatividade para construir o tabernáculo. Está no texto. Então, você percebe uma ação do Espírito Santo aqui. Em Juízes, em inúmeras passagens, você vai perceber o Espírito Santo capacitando os líderes. Vou citar para você Juízes 3:10, Juízes 6:34, Juízes 11:29, Juízes 13:25, Juízes 15:14 e Juízes 16:20. Então você vai perceber isso de forma muito clara no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo ali. Auxiliando os reis de Israel, como citei para você, tem passagens bíblicas, 1 Samuel 10, versículos 6, 1 Samuel 16, 13. Então, isso está presente dentro da Bíblia, tá? E os profetas para profetizar. Então, você vai encontrar diversos profetas, Ezequiel 2:2, você vai encontrar Números 24, versículo 2, dando fundamento para isso em diversas profecias ali no Antigo Testamento. Você vê o Espírito Santo já agindo. Pegou essa parte? Eu espero que sim, e que Deus use você. Vamos agora para o Novo. No Novo Testamento, isso vai ficar de forma mais clara. Então, no segundo subtópico, eu vou trabalhar com vocês a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Pega o caderno e anota isso que eu vou dizer para você em Cristo Jesus. No segundo subtópico, como proposta do autor da lição, pastor Eduardo Leandro Alves, nós olhamos agora para o Novo Testamento. Se você pegou o teu caderno para fazer as anotações, é importante. No Novo Testamento, a ação do Espírito Santo ela é incrível. Então, você precisa demonstrar isso porque ela passa a ser demonstrada de forma mais clara, tá? Ao longo do Novo Testamento, você encontra aí diversas apresentações bíblicas sobre a ação do Espírito Santo por intermédio dos dons. No Novo Testamento, nós encontramos uma lista de 21 dons. Algumas pessoas vão apontar 22, mas nós, como pentecostais, trabalhamos com 21, tá? Então, no Novo Testamento, você vai encontrar ele trabalhando de forma direta, capacitando a igreja, ministério de Jesus, a ação da igreja, o ministério dos apóstolos. Você percebe ele agindo ali, envolvendo as pessoas. Sam Strong, no seu texto Dons Espirituais, quem é o Sam Strong? Sam Strong, ele era um cessacionista. Quem são os cessacionistas? Cessacionismo é aquela linha de pensamento que trabalha que os dons cessaram, ou seja, só ficaram no Novo Testamento, pararam e hoje não tem atuação. Eu estou dizendo para você que ele era cessacionista. Foi impactado pela presença de Deus, ele dá o testemunho dele. Deus foi lá e pegou ele através do Espírito Santo. E agora ele escreveu um texto sobre os dons espirituais e falando que os dons são evidentes, reais e presentes na igreja de hoje. Glória a Deus por isso. Como isso é lindo. O texto dele eu vou citar para vocês nas dicas de leitura no final da aula. É interessante você observar que ele destaca que a visão dos dons no Novo Testamento é sensacional. Então, os dons não eram somente para a liderança espiritual, mas é dado agora para toda igreja. É diferente do antigo. Toda a igreja tem acesso aos dons, à ação do Espírito Santo. Você percebe que os dons são demonstrados no Novo Testamento a partir dessa ação de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que é a ação do Espírito Santo, que dá da forma que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. E essa apresentação bíblica demonstra que o Espírito Santo tem vontade própria e usa as pessoas como quer também. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós precisamos entender algumas questões. Quando a pessoa se converte em Cristo, isso está na própria declaração de fé das Assembleias de Deus, nós aceitamos a Jesus como Salvador.
Naquele momento você passa a ser morada do Espírito Santo no seu coração. Não significa que você é batizado com o Espírito Santo, você virou morada. Para nós, o batismo com o Espírito Santo é algo depois, que está entrelaçado com a santificação. Então, nós temos aí alguns processos: justificação, regeneração e santificação. Então, a santificação do crente é o ápice aqui que demonstra, então, essa ação do Espírito Santo transbordando em nós os dons espirituais. Pela Bíblia, nós vamos entender que isso só acontece depois do novo nascimento. Então, aqueles que buscam os dons espirituais, mas não acreditam na soberania divina, não estão buscando da maneira correta. Pelas Escrituras, nós entendemos que os dons espirituais são reais. Então, se você diz que a soberania divina é real, que Deus ele agiu e age e nega a existência dos dons hoje, você está negando a soberania de Deus também. Então, o nosso Deus trabalha hoje. Em 1 Coríntios 12:1 está escrito que o próprio Deus é quem decide dar a quem quer os dons espirituais pela vontade dele, não é a vontade humana. No Novo Testamento, nós encontramos aqui diversas listas. Quais são as listas dos dons que demonstram a ação direta do Espírito Santo? Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, você vai encontrar os dons de edificação da igreja. Que dons são esses? Profecia, ministério, serviço, ensino, encorajamento, liderança e misericórdia. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, você vai encontrar agora os dons de pastoreio da igreja. Pastor, evangelista e mestre. E você encontra o apóstolo que é enviado ou um missionário ali. Em 1 Coríntios 12, versículos 8 ao 10, você vai encontrar agora os seguintes dons: palavra e sabedoria, palavra e conhecimento, fé, dons de curar, milagres e maravilhas, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas e discernimento de espíritos. Nessas três listas, nós temos então um total de 21 dons pela palavra que demonstra a ação do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo também atua na conversão das pessoas, atua no convencimento, mas eu quero trabalhar de forma clara como ele trabalha também nos dons espirituais capacitando a igreja. Em terceiro lugar, já avançando, explicando isso para você, vamos olhar para a ação do Espírito Santo também no ministério de Jesus nesse terceiro subtópico. Para você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, eu quero dizer para você que o Espírito Santo também está presente no ministério de Jesus, conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, na própria lição da CPAD, da classe dos jovens, que estamos estudando juntos aqui. No ministério de Jesus, isso é de forma muito clara no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos o registro do Espírito Santo agindo no nascimento, na encarnação de Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 13 ao 15, confirma isso. Então, ele já age trazendo então essa visão do nascimento de Jesus de forma muito clara, sua ação poderosa ali. Ele age também no ministério de Jesus, tá? Então, o Espírito Santo ele vai agir na humanidade de Jesus, capacitando Jesus para a obra. Lucas capítulo 1, versículos 35. Ele vai agir no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16, Lucas 3, 22. Ele vai agir de forma muito clara, conduzindo Jesus e enchendo Jesus do Espírito Santo para o deserto. Lucas 4, versículos 1 ao 14, Mateus 4 também confirma isso. Ele vai agir cumprindo de forma profética a chamada messiânica de Jesus na sinagoga. Lucas 4, versículos 18 ao 21, você vê ele agindo ali. E você vai ver o Espírito Santo de forma muito clara descendo sobre a vida de Jesus no batismo, em João capítulo 3, versículo 5, e o escritor aos Hebreus destaca que o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus no seu ministério, dando sabedoria para Jesus, em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, pela Bíblia, você já vê a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento com os dons, no ministério de Jesus. Gente, ele continua agindo hoje, ele continua trabalhando hoje, ele continua operando hoje.
no seio da sua igreja. Ah, se eu fosse você, eu deixava o glória aqui também nos comentários dessa aula. Vamos avançar para o segundo ponto, que trata agora sobre outro argumento, já que a gente está avançando com você. Você que está assistindo essa aula, me ouvindo, me acompanhando, estudando, nós vamos abordar agora sobre o seguinte argumento. O Espírito Santo é visto também como consolador. O que é isso na palavra de Deus? Neste segundo ponto da lição, nós vamos compreender o Espírito Santo como consolador. Ah, você que pode e pode compartilhar essa aula para mais alguém que gosta de estudar a palavra, envia nas tuas redes sociais. Envia para alguém nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Tua mensagem aqui também me ajuda muito a alcançar vidas e que Deus edifique você. O primeiro subtópico vai trabalhar sobre esse termo paracleto. Mas leia uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, com os teus alunos, e avance para o primeiro subtópico da aula de hoje. O pastor Eduardo Leandro Alves destaca então que o termo paracleto vem da palavra grega que traz essa ideia de ajudador, ou advogado, ou defensor. Então você já percebe que a ação do Espírito Santo é ajudar, é também defender, e ser o teu advogado também, andando com você, estando do teu lado. O termo paracleto traz essa ideia, então, de chamar, de convocar, de defender, de auxiliar. Então, olha como o Espírito Santo trabalha. Ele advoga por você, ele te auxilia, ele te defende, ele te ajuda, ele caminha contigo. Esse termo aparece 5 vezes no Novo Testamento, tratando sobre a pessoa do Espírito Santo. Vou citar para você. Esse termo aparece no texto de João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 26, João 15, 26, João também 16, versículo 7, e ele trabalha de forma muito clara dentro do Novo Testamento, demonstrando essa ação, como o próprio Jesus também é um advogado. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então, essa ideia de paracleto é a ideia de ajudador. Então, é importante a gente destacar que o Espírito Santo nos ajuda, está conosco, está com você. O credo de Constantinopla, que foi defendido em 381 pelos pais capadócios, descreve então que o Espírito Santo tem a mesma essência de Jesus, a mesma essência do Deus Pai. Então, ele é divino, tá? Ele é Deus. No credo de Constantinopla, isso já por meados do quarto século, há um entendimento que o Espírito Santo também é conselheiro. Os pais capadócios foram usados por Deus para defender essa doutrina e de forma amorosa ele nos concede ajuda, ele está conosco e nos ajuda agora a entender a soberana vontade de Deus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre a presença permanente de Cristo por intermédio do Espírito Santo agora em você. Segundo o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, ele comenta descrevendo que o Espírito Santo tem a missão agora de convencer o pecador da justiça e do juízo, tá? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, alguém como Jesus, da mesma substância, poder e glória, que age conosco como o outro consolador. João 14, 16 vai confirmar isso. Jesus afirma que ele também nos ensinaria na sua atuação. Jesus também afirma que ele também nos ensinaria e nos faria lembrar daquilo que foi dito por ele através do Evangelho. João 14, 26 descreve isso. Então, o Espírito Santo opera em nós, trabalha em nós de forma muito especial. O apóstolo Paulo também vai afirmar, dentro da palavra de Deus, e a gente precisa levantar isso em consideração, que o Espírito Santo também nos ajuda a compreender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios 2,13. Se eu fosse você, eu lia esse versículo aí em sala de aula. Em João 14, 16, está na palavra, traz essa ideia da doutrina do Espírito Santo que nos ajuda agora a caminhar no ensino de Deus. Então, o que nos ajuda? É o Espírito Santo de Deus.
E ele trabalha através de símbolos, ele trabalha em nós de forma muito clara. Em Atos 10, você vai perceber que Pedro entendeu que o Espírito Santo não era só para os judeus, mas também era para os gentios, lá na casa de Cornélio. Você vai perceber que em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, é o Espírito Santo que dirige as missões da igreja, conduz a igreja, e em 1 Coríntios 2:3 é o Espírito Santo quem dá ferramentas para a igreja, para o povo de Deus, dá ferramenta para você, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos capacita, nos ajuda. Então, dentro do texto sagrado, ele nos ajuda agora a vencer as nossas batalhas espirituais. E por isso, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Espero que você esteja gostando da aula de hoje. Se está, comenta aqui. Vamos então trabalhar sobre esse argumento, a batalha da vida cristã. E essa batalha que tem agora o auxílio do Espírito Santo em nós. Como terceiro subtópico desse segundo ponto, o próprio autor da lição descreve que sem a ação do Espírito Santo atuando em nós, nós seríamos destruídos pela ação do inimigo, que procura a todo tempo barrar o avanço da igreja, barrar a tua vida cristã, servindo a Deus. Então, nós temos um grande ajudador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda agora a manter essa visão da regeneração e santificação. Então, ele nos ajuda agora a buscar essa santificação diariamente no Novo Testamento, na nossa vida cristã. No Novo Testamento, para sermos santificados, é necessário termos, então, um relacionamento com o Espírito Santo. Não dá para ser santo sozinho. A gente precisa da ajuda dele, atuando em nós. Então, a nova vida em Cristo, o novo nascimento que está em João 3,3, é a atuação de nascer de novo, tá? Isso significa que somos crianças espirituais, mas quem nos ajuda nessa espiritualidade é a ação do Espírito Santo. Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13 vai dar fundamento para isso. 1 de Pedro 2,2 também confirma isso. E apesar dessa santificação agora que é instantânea para a salvação, ela também é progressiva para a nossa caminhada. Nos ajuda agora a caminhar com Cristo, a vencer as nossas batalhas e caminhar também na nossa vida cristã. Então, na carreira cristã, na caminhada cristã, nós precisamos sim da ajuda do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 7 confirma isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 confirma isso. Então, a santificação ela é progressiva. Então, todos os dias o Espírito Santo nos ajuda. É isso que a Bíblia está dizendo. Todos os dias ele nos ajuda a ter uma vida servindo a Deus. Isso é santificação. A ideia da nossa maturidade cristã é ensinada desde o século XIX, pelos movimentos avivalistas, que traçavam então esse aspecto da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E nós também precisamos desse aspecto hoje, dessa ação poderosa do Espírito Santo nos ajudando a ter uma vida santa. Então, meu irmão, minha irmã, quando você rejeita o pecado, é o Espírito Santo que está te ajudando. Quando você rejeita aquilo que não agrada a Deus, é o Espírito Santo que está te ajudando. Então, conte com ele para essa ação também. Para finalizar a aula de hoje, chegamos então no terceiro ponto. Se você pode enviar essa aula para mais alguém que vai ministrá-la, tá? Ou um aluno da escola bíblica, nas tuas redes sociais. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o tema, o Espírito Santo na revelação e agora na inspiração das Escrituras. Ele também trabalhou na Bíblia. Olha como é lindo isso, pela palavra de Deus. Já deu para perceber que a própria aula de hoje demonstra a ação do Espírito Santo. Tem muita gente que diz que é cheio ou cheia do Espírito Santo, mas não conhece nada sobre a ação do Espírito Santo. Isso é um perigo. É um perigo que nós precisamos também evitar. E daí a necessidade de estudarmos a palavra, de irmos para a EBD, de participarmos de um curso teológico também, que traz clareza sobre a ação do Espírito Santo no nosso coração também. Ele também atuou na própria Escritura Sagrada, a partir da sua inspiração, da sua ação. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com você, João capítulo 3, versículos 5 ao 7. Lê esse texto com os teus alunos. E o primeiro subtópico vai tratar sobre a revelação. Quem trabalha na revelação é o Espírito Santo. Revelação aqui
das Escrituras. No primeiro subtópico do terceiro ponto, então, nós paramos para entender sobre o que é revelação. Como proposta do autor da lição, ele escreve que revelação é o desvendar daquilo que estava oculto. Revelar é demonstrar. O nosso Deus decidiu, então, se revelar a nós. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a Bíblia, então, apresenta uma revelação. Quando me refiro ao texto sagrado, quando eu utilizo a palavra revelação, eu entendo que a revelação só aconteceu no momento em que os autores bíblicos escreveram o texto sagrado, que é chamado, então, teologicamente falando, de autógrafo. Aquele momento é o momento da revelação. E essa revelação, então, foi uma ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou na revelação, trazendo, então, a revelação da vontade de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus comenta o seguinte, destaca que nós cremos que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Então, nós descartamos aquela visão de que a Bíblia contém. Não, para nós ela é. Isso é muito caro para a gente. Ela é a palavra de Deus. Isso é inegociável. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Se alguém nos chamar, então, de fundamentalista, isso para a gente é um elogio, porque nós cremos no texto. Nós nos fundamentamos no texto. Então, a Bíblia para a gente é a palavra de Deus. E entendemos que a revelação se dá por intermédio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia ela é infalível e inerrante, porque foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia tem autoridade, porque a autoridade foi dada pelo Espírito Santo de Deus. E nas Escrituras nós entendemos, então, os aspectos da salvação. Olhando para o texto, nós compreendemos nas Escrituras que a salvação está ao alcance de todos. E é claro que, pela palavra, nós encontramos a revelação da salvação em Jesus, tá? Da salvação em Cristo. Em Romanos 3:23 diz o texto que todos estavam debaixo do pecado, destituídos da glória de Deus. Mas quando nós lemos o versículo 24, entendemos que a graça de Deus se manifesta, isso é revelação. Pela palavra, nós entendemos então que o Espírito Santo, em João capítulo 8, versículo 46, nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo e a nossa necessidade, então, de entendermos o caminho de servir a Deus. Então, pela palavra você já tem um fundamento, que ele atuou na revelação na hora da escritura e atua também na hora da salvação. Olha como isso é muito forte dentro do texto. Então, é o Espírito Santo que aponta para Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero trabalhar agora no terceiro ponto sobre a inspiração com você. O Espírito Santo também age na inspiração, tá? Ele inspira os autores bíblicos. A própria declaração de fé destaca que foi o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. São 40 autores bíblicos. Em épocas diferentes, situações diferentes, culturas e contextos diferentes que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a partir da revelação. O próprio pastor Douglas Batista comenta que a inspiração é algo que vem da parte de Deus. A inspiração não é uma possessão, entenda isso. Tem gente que pensa que o Espírito Santo foi lá e possuiu as pessoas e fez essas pessoas escreverem um texto. Peraí, isso é espiritismo, não é a ação da inspiração. O Espiritismo trabalha isso, nós não. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele capacitava as pessoas, inspirando em seus corações, a partir das suas leituras contextuais, sem apagar a memória ou a mente de alguém, naquele momento em que a pessoa estava sendo usada, mas a partir do seu contexto. Aquela pessoa escreveu um texto sagrado, sabendo que o Espírito Santo de Deus estava impulsionando para algo profético. Então, isso é inspiração. Nós entendemos que a inspiração divina é algo que Deus falou por intermédio dos escritores. Nós entendemos que a Bíblia dá o testemunho dessa inspiração. E os escritores, então, entenderam que é uma ação de Deus. Observe o texto bíblico que vai confirmar isso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, Mateus, capítulo 2, versículo 15, Atos 1, 16, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Então, você vai ver
dentro da palavra, que há uma consciência de Deus, tá? E isso é uma ação poderosa do Espírito Santo também na inspiração. Então ele age na revelação, na inspiração, e eu quero destacar também a iluminação. Hoje o que a gente pode aprender com o Espírito Santo? Por exemplo, hoje eu não tenho mais a revelação de escrever um texto sagrado e dizer que isso é Bíblia, precisa entrar no texto. Não posso fazer isso, nem você. Mas hoje nós temos a inspiração que nos ajuda agora, através da iluminação, a entender o texto. Então, o que trabalha forte conosco é a iluminação. Nesse aspecto agora, o Espírito Santo impulsiona o nosso coração na leitura bíblica com as ferramentas hermenêuticas corretas para entender o que o autor bíblico quis dizer e o que Deus quer falar com o seu povo. Isso é iluminação. E você pode experimentar isso hoje também. Em terceiro e último lugar, nós vamos trabalhar sobre o agir do Espírito Santo hoje no nosso coração, como terceiro subtópico dessa lição. E para a gente caminhar para o fim da aula, como proposta do autor da lição, nós entendemos agora que o Espírito Santo atua no nosso coração de forma saudável, em nossa espiritualidade, tá? Nós somos cristãos pentecostais. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo então trabalha em nós, confirmando, selando o nosso coração com a presença de Deus. Quando você se entrega para Jesus, o Espírito Santo sela o teu coração com a presença de Deus de forma eterna, te ajudando a entender agora que você é filho e filha de Deus. E ele age como consolador, paracleto, te ajudando todos os dias. João 14,16 vai dizer isso. Então, a palavra consolador é a chave aqui para a gente entender. Que ele vai nos ajudando todos os dias a exercer esse ministério, a ter a compreensão das Escrituras e da vontade de Deus também no nosso coração. Ele atua na verdade, a sua presença também nos ajuda a entender a palavra da verdade, João 16,13, e ele se revela a nós, em nossas mentes, nos ajudando a entender o conselho de Deus, nos guia naquilo que é verdadeiro, nos mostra o caminho para Deus, ele nos convence da divindade, da presciência de Cristo, ele atua agora de forma poderosa através dos seus dons espirituais e fruto do Espírito, ele nos ajuda agora para uma maturidade cristã e ele nos convence de servir a Deus e propagar as boas novas da salvação. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter te ajudado a ter esse entendimento sobre as Escrituras e eu espero que o Espírito Santo também convença o teu coração. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como conclusão aqui, e ele nos ajuda todos os dias nessa jornada cristã. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, se Deus te edificou, deixa a tua mensagem aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais. O endereço está aqui, ó, do meu lado. Já coloquei para vocês, @Janderson Nascimento, que é o nosso canal do YouTube. Você pode me acompanhar pelo próprio Instagram, @Janderson Nascimento ou Facilite BD. No Spotify está o endereço aqui para você. Também você pode me acompanhar pelo TikTok. Estão aqui os nossos materiais. Lembrando que toda terça-feira eu estou por aqui às 18 horas ministrando aula para vocês no YouTube. Às 17 na Rádio Brasil FM. Te aguardo por aqui na próxima terça-feira também. E se você desejar o nosso material, a nossa assinatura é trimestral e é uma assinatura recorrente que vai te ajudar muito a ser edificado em Cristo. Vale a pena. Está na descrição do vídeo a nossa proposta, que Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula e ser também um instrumento na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus, pedindo a direção de Deus para que Deus confirme a palavra no teu coração. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, Deus fiel e forte, que está conosco todos os dias. Pai, em nome de Jesus, ajuda os teus servos a terem um entendimento da palavra, a compreensão do texto sagrado. Nos ajuda agora a caminhar mediante o teu evangelho pela fé, com a ação do teu Espírito Santo, iluminando o nosso coração para entender a tua palavra. Pai, usa os teus servos como instrumento nas tuas mãos. Essa, Senhor, é a nossa oração
Em o nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro deles é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Tomei como base esse material para fundamentar a aula de hoje. Vale a pena você ter esse texto. Está na editora CPAD, você pode adquirir pelo site, faça o seu pedido. Quero indicar para vocês esse texto sensacional do Roger Strongs, que trabalha sobre a hermenêutica pentecostal da editora Carisma, que traz uma interpretação nossa, pentecostal, sobre a ação do Espírito Santo. Olha aqui o texto que eu citei para vocês da editora Vida Nova, do Sam Strongs, Dons Espirituais. Ele era cessacionista, foi impactado por Deus e escreveu um texto sobre a ação dos dons, hoje atuando no seio da igreja. O Pentecostalismo Brasileiro, do pastor Ezequias Soares, da editora CPAD, você acha no site da editora CPAD. O texto da editora Vida, O Poder do Espírito Santo, no Poder do Espírito Santo, fundamento da experiência pentecostal do William Menzies e Robert Menzies. Vale a pena ter esse material também em mãos. O Pentecostalismo Brasileiro, também do pastor Ezequias Soares, da editora CPAD, material sensacional que traz uma história aí da nossa visão pentecostal. O Espírito e a Palavra do Gutierrez Cerqueira, da editora CPAD. Vale a pena vocês buscarem esses materiais aí que estão disponíveis no site para você adquirir, para você ter. Que Deus abençoe a sua vida, se você desejar aprofundar também nas escrituras sobre esses materiais. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima aula, na lição de número 12, é isso mesmo, lição de número 12, onde nós já vamos quase finalizar o trimestre, trabalhando sobre o tema Fé para crer na ressurreição de Cristo. Vamos trabalhar a morte e a ressurreição de Jesus e vamos trabalhar isso de forma muito coerente com vocês. Um beijo no teu coração, até a próxima terça, tá? Às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.